vivência com Deus, a geração eleita é aquela que busca intensamente, assim como Elias vivia na presença do Senhor. A geração eleita, em quinto lugar, é uma geração que anuncia a virtude daquele que nos chamou. Pedro disse: vocês foram chamados para anunciar. A nossa vida se resume a isso. Se a gente não prega o evangelho dele, então a gente não pode dizer que faz parte da geração eleita, porque a geração eleita é uma geração que foi levantada para pregar. Diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja que não proclama o evangelho do Senhor, ela é tudo, mas não é uma igreja. A igreja que não tem prazer em falar no nome de Jesus, ela é tudo missionária, mas ela não é uma igreja, porque a verdadeira igreja, a verdadeira geração eleita, ela tem uma chama dentro do seu coração que arde. Alguém colocou Pedro na prisão e disse assim: não prega mais no nome desse Jesus. A igreja se põe de joelho e vai orar. Está pensando que a igreja orou dizendo assim: Jesus, livra Pedro. Senhor, não deixa ele morrer. Senhor, não deixa os guardas tocar nele, não. A igreja estava de joelho dizendo assim: dá mais autoridade para ele. A igreja não estava orando e dizendo: Jesus, dá desapego para ele não pregar agora, não. A igreja estava orando dizendo assim: dá mais ousadia, dá mais unção, dá mais graça, dá virtude, derrama a mensagem para ele pregar com mais ousadia, com pouco tempo. Sabe o que acontece? Jesus, ele envia o anjo, tira Pedro da prisão, e a igreja começa a pregar com mais ousadia. Ô missionária, como Deus, ele respondeu rápido a oração da igreja. Sabe por quê? Porque ela era uma igreja que tinha prazer de anunciar. Ela não orou pedindo para Deus proteger Pedro e não deixar ele ser preso, não. Ela disse assim: Pedro pode até estar preso, Senhor, mas faz ele pregar lá dentro da prisão. Oh, glória! A geração eleita é a geração que tem prazer de anunciar. A geração eleita é aquela que tem prazer em falar no nome dele, porque ela sabe que é esse nome que transforma. Aleluia. Ela sabe. Em sexto lugar, a geração eleita, ela é uma geração transformada. Capítulo de número 2, versículo de número 10 da primeira carta de Pedro. Ele vai dizer assim: porque antes vocês não eram nem povo. Olha só. Nem povo tu era. Ou seja, tu não tinha direito de nada. Mas agora tu és nação. Tu fosse elegido. Tu fosse comprado. Jesus olha para Pedro e vai dizer para ele assim: ô Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Quem diz? Ele fala assim: eles estão dizendo que tu és profeta, que tu és Elias, eles estão dizendo que tu és alguém importante. E Jesus vai olhar para Pedro e dizer assim: e você, Pedro? O que é que você está dizendo aí? O que é que você disse que eu sou? O que é que você, meu discípulo, diz? Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: tu és o Cristo. Aí Jesus vai olhar para ele e dizer assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, aleluia, sou eu, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, quem está te estabelecendo como igreja sou eu. Aleluia. Quem está te levantando como igreja sou eu. Quem está te elegendo e te chamando sou eu. Pedro olha para Jesus, mas Jesus, Pedro negou a Jesus, irmão. E Jesus está falando para Pedro que está edificando ele como igreja, juntamente com os discípulos. Pedro olha para Jesus próximo da sua morte e diz assim: vou contigo
porque tu é bom demais. Pedro olha assim, eu vou até a cruz do Senhor. E ele diz assim, vai não. Tu não vai, Pedro, porque tu vai me negar. Pedro nega Jesus. Mas ele te escolheu. Porque ele sabe o plano que ele tem para você. Quando Pedro nega Jesus e vai mais uma vez depois lá na frente, ele encontra com Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, tu me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Amo. Então cuida do meu rebanho. Tu me ama? Ó Senhor, de novo. Tu já sabe que eu te amo, Jesus. Por que está perguntando de novo, Senhor? Você vai dizer assim, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Em outras palavras, tu pecou. Mas eu continuo acreditando em você. Aleluia, Jesus. Mas eu continuo acreditando no teu chamado. Tu tropeçasse, mas eu continuo acreditando e o meu chamado está de pé. Jesus está falando para você nessa noite. Fui eu quem te chamei, fui eu quem te elegi, fui eu quem te coloquei aqui, fui eu quem te entreguei o chamado e eu não desisti de você só porque você tropeçou, rapaz. Você é geração eleita. Levante a cabeça, porque antes tu não era nem pouco, mas hoje eu te dei direito de ser chamado noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro, tu é geração eleita. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: não aceite que o diabo venha falar para você que você não é eleito. O sangue de Jesus já te comprou, jovem. Aleluia. O sangue de Jesus já te comprou. Tu estás escondido debaixo das asas do Onipotente. Se o diabo disser para você que você não é eleito, abre a tua boca e diz assim: olha, o sangue de Jesus, ele me purificou de todo o pecado. Sai da frente, porque quem me elegeu foi Deus, e eu estou edificado na rocha que é Cristo. Tu és eleito, e tu és eleita do Senhor. Obrigado, Senhor.